Na matriz. Todos os domingos, confissões na... Amados irmãos, nós retomamos a leitura do Evangelho de Marcos nos domingos, pois neste ano teremos sempre a leitura deste Evangelho na liturgia dominical. Hoje a palavra de Deus nos interpela e nos traz temas maravilhosos. E podemos assistir esta contenda de Cristo com os fariseus e os mestres da lei, que vêm de Jerusalém até o encontro de Jesus para colocá-lo à prova, para instigar o nosso Senhor, para questionar o seu ministério, seus ensinamentos, suas catequeses. E eles encontram Jesus a ensinar. Como na primeira leitura, nós temos o patriarca Moisés também ensinando, orientando o povo de Israel com as palavras que Deus havia lhe outorgado através das tábuas da lei. Moisés, que sobe ao Sinai para a experiência com Deus, traz consigo os mandamentos. E ele ensina os mandamentos. Mostra ao povo quão importante são os mandamentos para tornar grande a nação do povo de Deus. Fala da sabedoria que os mandamentos trazem em si e que nada deve ser acrescentado a eles, porque eles são o bastante para alimentar a inteligência, a vontade e a fantasia da mente dos israelitas nesta caminhada para Deus. É a lei que o grande patriarca coloca diante do povo de Israel para ordenar a conduta das pessoas. E nosso Senhor agora está a ensinar o seu povo o Evangelho, o cumprimento da lei de Moisés. E é nesta hora que chega os seus opositores, que lhe fustigam com perguntas descabidas, coisas que não estão na lei. Pois os doutores da lei, os fariseus, foram anexando aos mandamentos de Deus alguns costumes antigos que não ajudaram a lei a cristalizar no coração, mas ficaram com coisas externas, tradição boba, tradição imatura, porque nós temos a sadia tradição, inclusive Israel tem isso. O cristianismo, a Igreja Católica, possui sua sagrada tradição, que são gestos, costumes que dão sentido à vida cristã. Mas aqui, meus irmãos, são bobagens. Ah, porque os teus discípulos vai comer e não lava as mãos. Esse é problema de quem está comendo. Ah, porque eles comem sem tomar banho depois que vêm da praça. E por aí vai indo. Inclusive outras coisas que não estão aqui neste evangelho, porque foi pulado alguns versículos pelo lecionário. Mas são tradições bobas. E Jesus contesta isso. E contesta firmemente. Não é o de fora que estraga o coração, que está dentro do ser humano. Mas é o que sai.
E aqui nós podemos fazer uma transversalidade com a passagem lá do livro dos Atos dos Apóstolos, logo no início, quando São Pedro tem aquela visão do lençol com animais que desce do céu. E a voz que acompanha e diz: mata e come. Ali estavam os animais que os judeus não comem, porque são impuros, o porco, o peixe de couro e outros animais. Portanto, não é esta realidade externa que estraga a gente, mas é o que está dentro, é o que a gente produz dentro do coração. E Jesus enumera essas realidades duras e fala: vocês têm imoralidades, vocês têm roubos dentro do coração, assassínios, adultérios e tantas misérias outras. E aqui, meus irmãos, eu recordo a todos a necessidade da nossa vigilância para manter o nosso interior adequado ao que Deus quer, para que a nossa vida interior seja do agrado de Deus. Quem que não tem maus pensamentos? Quem que não tem a experiência de vir maus desejos no coração? Pensamentos ruins de morte, de suicídio, de assassinato dos outros, pensamentos de adultério, de traição. Então você precisa bloquear. Vem um pensamento ruim, você clama o nome de Jesus, clama a intercessão dos anjos de Nossa Senhora, para que aquele pensamento, aquela coisa ruim que veio, não cresça dentro de você. Porque a partir do momento que eu aceito, que eu encebo, que eu adorno, cuido e zelo dos maus pensamentos, eles numa hora adequada vão tornar-se prática. Você começa a programar uma corrupção. Eu trabalho numa instituição, trabalho numa repartição pública e lá tem porteiras abertas para fazer a corrupção. E você começa a pensar: mas se eu pegasse R$1.500, ninguém vai descobrir e vai me ajudar. O demônio começa a colocar isso dentro. Faça, faça, faça. E você vai alimentando, vai crescendo, e de dentro para fora sai a corrupção. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. É essa a orientação que nosso Senhor faz para nós. Daí nós necessitamos do Espírito Santo, da graça de Deus dentro de nós, para impedir que estas coisas ruins que brotam no coração possam nos prejudicar exteriormente. Nós temos uma inteligência. A inteligência, ela precisa ser untada, curada com a lei de Deus. A minha inteligência não pode fugir da lei. A lei de Deus precisa corrigir-me. Corrigir esta operação que o Espírito, que nós somos imortais, nós temos uma alma imortal, sobrenatural, que dirige a nossa inteligência. O seu cachorro não tem inteligência. Ele não sabe pensar. Os animais não têm isso. Os animais agem pelos instintos próprios da sua natureza. O ser humano, além da natureza, você tem a inteligência para cuidar da natureza. Veja a beleza disso. E a lei de Deus deve governar a minha inteligência. E a vontade? A vontade é esta força que nós temos no coração,
que direciona a nossa inteligência. A vontade, ela pode inclinar para o bem quanto para o mal. Aí eu tenho que controlar a minha vontade. Eu tenho que zelar da minha vontade e impor à minha vontade a prática das virtudes: fé, esperança e caridade. As demais virtudes. Se a minha vontade está tendendo para comer demais, eu vou exercitar a virtude da moderação. Se a minha vontade está me inclinando para a pornografia, para os pensamentos mundanos da sexualidade, eu vou impor a virtude da santidade, da pureza em cima da minha vontade. Se a minha vontade está me inclinando para me aparecer, ser mais importante do que os outros, fazer figa para os outros, para fazer aparecer a minha pessoa como um pavão, como mais bonito do que os outros, como mais importante, então eu preciso combater a minha vontade com a virtude da humildade. Se a minha vontade está me levando a ser irado, briguento, xingando a esposa, os filhos, o marido, aquela brutalidade dentro de casa, minha vontade está me levando para isso. O que eu devo fazer? Impor à minha vontade a virtude da mansidão. Quebrar o vício da ira. E assim por diante. A gente precisa impor a força das virtudes à nossa vontade descarrilhada por causa do pecado de Adão e Eva. Que nós temos esta concupiscência, essa tentação dentro de nós para inclinar a nossa vida para as coisas erradas. Mas é claro, eu preciso com a minha inteligência, na lei de Deus, impor as virtudes à minha vontade. E a fantasia? Aquilo que vem na minha mente, pensamentos, a fantasia. Eu vou à rua, vejo o outdoor, que tem uma propaganda imunda, e a minha fantasia começa a andar. Eu escuto uma música podre, e a minha fantasia começa a despertar. A fantasia a gente controla pela oração e a contemplação. Senhor, dai-me uma mente pura. Liberta-me dos maus presságios, das más imagens. Porque às vezes você viu a pornografia há 15 anos, está na pureza. Mas de repente, aquilo está dentro de você, não tem jeito de tirar. Você tem um jeito de colocar um pano em cima para não ficar lembrando, mas de repente vem a fantasia, você lembra de imagens. Você precisa curar com a oração, com a contemplação, a sua fantasia. Se a gente não fizer isso, nós vamos virando pessoas porcas interiormente. E tem gente que está tão suja, que só pensa besteira, que só fala porcaria, que só planeja a maldade dentro do coração. A estes, nosso Senhor exorta: cuidado, porque o mal sai de dentro. Eu só posso ser justo, solidário com os que sofrem, praticar a caridade, a justiça, se dentro de mim eu estiver com o coração organizado. Esta é a mensagem para nós na missa de hoje. E a pergunta que nós podemos fazer a nós mesmos é: como que está a nossa casa interna? Como é que está aqui dentro? Como é que está dentro do seu coração? Como é que está a sua inteligência, a sua vontade e a sua fantasia? Você está deixando o Espírito Santo cuidar disso?
Você está procurando na oração, na leitura bíblica, na meditação, na contemplação, superar essas coisas? É isso que Deus quer de nós. E eu desejo que nesta semana, todos nós possamos pensar nisso. E aí nós vamos melhorar o nosso jeito de ver as pessoas, a maneira que nós falamos, a maneira que nós agimos. Aí vai ter a cura do pensamento, da palavra e das obras. Esta cura. A gente sempre pede perdão na confissão e no ato penitencial dos pecados de pensamentos, palavras e obras. É isso que Deus quer curar. É isso que Deus quer salvar em cada um de nós. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Quando você vê uma pessoa que fala muita bobagem, muita piada pornográfica, está podre por dentro. Quando você vê alguém que xinga, o coração está podre. Quando você vê gente que ira, que xinga, que chuta as coisas, dentro está tudo desarrumado. Então é preciso arrumar a casa. Se eu arrumo a minha vida, se eu arrumo o meu coração, a minha inteligência, a minha vontade, a minha fantasia, eu serei uma pessoa pura. Bem-aventurados puros. Agora, meu irmão, como você vai ser uma pessoa pura? Se você assiste pornografia, se você vê coisas que não prestam, fica escutando música podre, não tem jeito. Aí não tem como. Se você é uma pessoa que usam vestes escandalosas, que não está nem aí para chamar a atenção dos outros, publicando a sua sensualidade, é porque dentro de você está tudo podre. Quando você vê uma mulher escandalosa, um homem escandaloso, que quer mostrar seu corpo, que quer mostrar sua sexualidade, sua sensualidade, é porque dentro já está morto. Já está tudo podre por dentro. E essas pessoas, elas passam a medir as outras com aquilo que elas são. Aí, como são pornográficas, são adulterinas, elas acham que todo mundo é assim. Porque rouba, faz corrupção nas coisas, acha que todo mundo é corrupto. Porque tem maus pensamentos o tempo todo, acha que todo mundo tem mau pensamento. Essas pessoas sujas por dentro, elas medem as outras com a mesma régua que elas são. Buscai a pureza. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Coração puro, palavras puras, pensamentos puros, ações puras. É o que Deus quer de nós. Que Ele nos ajude a viver a santidade do nosso interior e que o nosso coração seja uma casa arrumada pela graça do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora e Santa Luzia interceda por nós. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio